Programa Edificar, com Ottoni de Paula Júnior. Ela é advogada, educadora, pastora, uma mulher que se tornou conhecida em todo o Brasil por ser uma ativista da vida. Hoje eu vim a Brasília, aqui no Senado Federal, para conversar com ela, doutora Damares. Doutora Damares, que prazer bater esse papo contigo. Eu sou seu fã e quem não aprendeu a lhe amar, a lhe admirar, porque a sua voz foi a voz que reverberou no Brasil inteiro para nos alertar sobre estas questões que envolvem uma tentativa de destruição da família através das nossas crianças, através da sala de aula, não é? O que até então ninguém estava atento para isso. Doutora Damares, prazer, tudo bem? Ô pastor, prazer, é uma alegria. Eu já estava esperando esse bate-papo, né? Eu já estava te cobrando. Que legal. Queria estar com o senhor. É uma alegria estar aqui e, de fato, estamos aí nessa luta em defesa da vida, da família, da liberdade religiosa que está ameaçada no Brasil e buscando um grande pacto nacional pela infância. Precisamos de um grande pacto no Brasil pela infância. Gente, o nosso bate-papo de hoje vai render muita coisa, porque a doutora Damares vai conversar com a gente sobre assuntos muitíssimo importantes. Está no ar o Edificar. Daqui a pouquinho de volta com doutora Damares. Olá, campeão! Olá, campeã! Eu sou o pastor e vereador na cidade do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula Júnior, e quero convidar você a estar comigo aqui na Band de segunda a sexta-feira, das 7 às 7h30 da manhã, com o nosso programa Edificar. Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida. Então, de segunda a sexta-feira, Edificar está no ar comigo, pastor e vereador Ottoni de Paula Júnior. Minha gente, estamos de volta no Edificar Entrevistas e hoje batendo um papo com doutora Damares. Eu a chamo de ativista da vida. É isso mesmo que você é? Isso. Uma ativista da vida? Militante em defesa da vida, ativista em defesa da vida. As pessoas me classificam assim e eu acho que eu sou isso mesmo. Que legal. A defesa da vida, da família. Damares, como é que a sua história começa nesse ativismo da vida? Em que momento Deus te levantou para isso? Eu sou educadora, sou pastora e fui ordenada pastora muito cedo. E educadora muito cedo no interior do Nordeste, trabalhando sempre com os excluídos. E especialmente. Você é nordestina? Eu nasci no Paraná. Ah, você nasceu no Paraná. Mas eu não tenho culpa, eu queria ter nascido no Nordeste. Eu sou sergipana, sergipana. Veja só, essa questão toda de estar lidando com a infância desde muito cedo. Fui formada educadora muito cedo, trabalhei com meninos de rua e depois eu comecei a trabalhar com as crianças indígenas. E quando você trabalha com criança, você trabalha com o mais lindo que tem nessa nação, que é a alma dessa nação. E eu, como advogada, comecei a acompanhar os parlamentares evangélicos nas propostas de lei que tramitavam na Câmara e no Senado, que afetavam diretamente a vida humana, como aborto, eutanásia, suicídio assistido. Então eu comecei a assessorar os parlamentares há muitos anos atrás. Era um assessoramento à distância. Sim. Mas há 20 anos eu mudo para Brasília e decido largar minha carreira jurídica, decido inclusive sair do púlpito, deixar a igreja. Sim. Eu era pastora auxiliar de meu pai. Sim. Né? E ficar focada em tudo que acontecia aqui no Congresso Nacional. Nós percebemos que o grande risco que estaria colocando em risco a vida, a família, a liberdade religiosa, eram propostas legislativas e projetos de lei que estavam na Câmara e no Senado. Aí eu venho para cá. Mas o meu trabalho ele era nos bastidores. Esse seu despertamento se dá na época do Lula? Antes, bem antes do Lula assumir, porque nós temos muitas coisas
que foram feitas, que afetam a vida e a família no governo anterior. Antes do PT. Deixa eu dizer uma coisa, pastor. Todos esses ataques, toda essa orquestração contra a vida, contra a família, faz parte de um grande projeto mundial. Tá? Então, o governo anterior, por exemplo, a portaria que mais nos incomoda com relação ao aborto foi assinado pelo ministro da Saúde Serra, do governo anterior ao governo PT. Então, há toda uma engenharia social sendo construída, que nós chamamos de movimento de desconstrução. Nossa briga não é contra partido, é contra esse sistema que se impõe. E esse sistema tem elementos em todos os partidos. Nós temos que ficar muito atento. Tem muita gente que fala o seguinte: eu estou torcendo para o partido tal, para o candidato do partido tal, achando, especialmente as pessoas cristãs, que por aquela pessoa estar ligada a um partido dito conservador, aquela pessoa não esteja sob a influência do movimento de desconstrução. Então, a nossa luta é contra todo um sistema. E esse sistema tem pessoas de partidos conservadores envolvidos. Então, doutora Damares, você está na contramão. Aliás, andar na contramão já é um hábito seu mesmo, né? Mas você está na contramão daquilo que estão propondo até mesmo aqui em Brasília, não é? Que cada vez mais o voto seja um voto partidário. Pelo que eu estou entendendo aqui da sua fala, você está lançando um alerta para toda a nação brasileira, para toda a comunidade cristã, seja católica, seja espírita, aqueles que valorizam a família, de que você precisa conhecer o indivíduo. O indivíduo. Por exemplo, nós temos excelentes parlamentares no PT. Nós temos, inclusive, o único senador evangélico da Bahia, ele era do PT, uma pessoa extremamente comprometida com as causas da vida e da família. Ele é batista, o senador Walter Pinheiro. A história desse homem é incrível. No PT também nós tínhamos no passado 2 deputados extraordinários. O deputado Henrique Afonso, que era presbiteriano, e o deputado Luiz Bassuma, que era espírita. Veja só, esses 2 deputados eram petistas e foram expulsos do PT porque lutavam contra o aborto. Então, eu repito, o Brasil não tem a cultura do partidária. Não é como nos Estados Unidos. Quem é republicano e conhece as bandeiras dos republicanos. Quem é democrata conhece as bandeiras e é democrata. No Brasil, há uma mistura. Você não sabe quem é quem. Sim. Então você tem que conhecer o indivíduo. Nós estamos hoje aqui em Brasília e justamente hoje foi a instalação da CPI dos maus tratos infantis. Você hoje presta uma assessoria muito importante ao senador Magno Malta. Você já estava com ele, ou próximo a ele, lá em 2005, quando esse país foi sacudido pela CPI contra a pedofilia, não é? Conte um pouquinho para a gente a importância dessa nova CPI que visa investigar os maus tratos infantis. Vereador, nunca a infância foi tão atacada como nos dias de hoje. Veja só, 1 a cada 3 meninas no Brasil é abusada sexualmente, isso é relatório oficial. 1 a cada 3 meninas até os 18 anos de idade será abusada sexualmente. 1/3 das meninas no Brasil estão sendo abusadas sexualmente. Isso é inconcebível. Isso é absurdo. E nós precisamos enfrentar essa realidade. O Brasil agora recebeu uma classificação de que é o pior país da América Latina para meninas. Consegue entender isso, vereador? Nós somos o pior país da América Latina para meninas, relatório oficial amplamente divulgado. Você que é pai, você que é mãe de menina, quer um conselho? Fuja do Brasil. Você está no pior país da América Latina para ser menina.
Isso é dado de onde? É dado oficial, dados de instituições ligadas à Unicef, à UEA e à ONU. Tá. Agora vejam só, o que mais nos aterroriza, que a ONU divulgou há alguns meses atrás. O Brasil, pastor, já é o 4º país do mundo em casamentos infantis. Olha que absurdo! Casamento infantil. Nós somos o 4º. Nós só estamos perdendo para a Índia, para a Nigéria e Bangladesh. Mas o que é o casamento infantil? O casamento infantil são casamentos com pessoas com 14 anos, com 13 anos, com 15 anos. O Brasil, segundo a ONU, já é o 4º. E aí, vereador, a gente vê todos os cristãos assustados que os muçulmanos vão vir para o Brasil para casar com nossas crianças. Não precisamos de muçulmano para isso, já está acontecendo isso no Brasil. Somos o 4º país do mundo com maior número de casamentos infantis. Damares, eu acho que você, como advogada, como educadora, como pastora, como ativista da vida, você já se deparou com uma realidade que eu percebo no Brasil. Nós temos uma dificuldade imensa de ver meninos e meninas de 14, 15 anos como crianças. Sim. Ou seja, a nossa cultura impõe sobre esta faixa etária da idade um peso de adulto que não existe. Por favor, eu queria que você definisse para a gente, de uma forma didática, conforme você sabe fazer, como poucas pessoas, por que nós precisamos olhar para um menino de 17 anos, para uma menina de 17 anos, às vésperas de fazer 18 anos, como um adolescente, até respondendo às críticas avassaladoras, não é? Que querem dizer que não é adolescente, isso é um adulto. O que determina a adolescência? O Brasil, ele segue o padrão mundial de classificação de crianças, jovens e adolescentes, tá? Então, o Brasil segue, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê que é adolescente até 17 anos de idade. Então, a gente segue esse padrão. E esse padrão, ele é feito com base em estudos científicos, com base em grandes pesquisas, e não foi derrubado ainda. E que nada tem a ver com os hormônios, que nada tem a ver com o corpo, que nada tem a ver se já tem um corpo de homem, se já tem um corpo de mulher. Não. Tem a ver aqui, com o psiquê. Com o psiquê. Isso. E os padrões internacionais garantem que um adolescente de 17 anos não tem a maturidade de um de 21 anos. Okay. Então, nós estamos trabalhando na questão da maturidade psicológica, da maturidade desses adolescentes, tá? Agora veja, pastor, voltando à questão da criança, jovem e adolescente. Quando a gente fala em casamento infantil, nós estamos incluindo aí, vai no Nordeste do Brasil, meninas de 13 anos estão casando. Meninas de 14 anos estão casando, sim. Então, nessa classificação da ONU, estão inclusas aí as meninas de 14, 15 anos, já casadas, que casaram anterior aos 15 anos de idade. Certo? Então, é isso que é considerado casamento infantil. Não é o casamento com um menininho de 4, 5 anos de idade. É o casamento com os adolescentes, que na classificação mundial são colocados como adolescentes e crianças. Alguém poderia questionar, nós já tivemos no Senado Federal, liderado pelo senador Magno Malta, a CPI contra a pedofilia. Haveria necessidade de uma nova CPI? Ou seja, sim, há necessidade de que o Brasil investigue os maus tratos infantis? Sim, porque as coisas são muito dinâmicas. Em 10 anos, tudo mudou. Isso. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos redes sociais como nós temos hoje, as crianças tendo acesso. Por exemplo, pastor, na questão do abuso sexual, nós estamos trabalhando muito com a questão do nude. O nude é uma realidade nova. A CPI da pedofilia não trabalhava a questão do nude. Sim. E hoje nós temos pesquisas nacionais e internacionais, vamos focar nas pesquisas nacionais, que de cada 10 crianças entrevistadas, 6 ou 7
em algum momento já se fotografaram pelada? Meu Deus. E já mandaram para alguém. Meu Deus. O nude é uma nova realidade. As crianças estão se fotografando e mandando via WhatsApp, via outras redes sociais que elas hoje têm acesso no celular. Então, veja, a CPI da pedofilia, ela, quando termina seus trabalhos, ela se depara com uma nova realidade. E nós vamos precisar investigar o que está acontecendo, o uso indevido das redes sociais para o abuso, para a exploração sexual e para a violência sexual contra crianças e adolescentes. Por exemplo, o senhor falou do abuso sexual, mas eu vou citar também a outra modalidade de violência que nós vamos investigar na CPI, que é o suicídio e a automutilação de crianças e adolescentes. E essa coisa, ela explode nesse país por conta das redes sociais. Pastor, desde que o senador começou a trabalhar e nós começamos a trabalhar com a automutilação, nós descobrimos o inferno do inferno. Meu Deus. Eu quero dizer para os pais que estão nos assistindo o seguinte: é possível que a gente passe de 1 milhão de crianças no Brasil que estão se automutilando. E quando eu falo automutilação, eu quero dizer que é crianças se cortando nos braços, nas pernas, nas virilhas. E agora nós estamos nos deparando com uma situação absurda. Nós estamos encontrando relatórios de psiquiatras já mandando para a CPI, crianças se cortando dentro da boca para a gente não ver as cicatrizes. Pastor, a criança mais nova que nós estamos conversando, nós estamos em alguns grupos sociais com perfis fakes, devidamente acompanhado por autoridades. Eu, por exemplo, estou num grupo social que eu tenho 10 anos e que eu me corto. Sim. Então, todos os dias de noite, a partir de 10 horas da noite, as crianças se chamam para se cortar junto ao vivo. Ao vivo. Gente, é só para que vocês entendam esse absurdo. É até difícil de falar. Doutora Damares, ela está aqui dando o seguinte relatório para nós aqui do nosso programa. Ela tem um perfil, um fake acompanhado pela justiça, não é? Legalizado, para investigar esses maus tratos infantis. E nesse fake que ela tem um fake como uma criança de 10 anos, e ela está dizendo aqui agora de que ela, ao entrar nesse fake, ela entra em um grupo que marca a hora para que as crianças possam se ver cortando, se mutilando ao vivo. Ao vivo. Parece loucura, a sensação que eu estou tendo aqui agora é de um mundo paralelo, de um mundo que não é meu, de um mundo que não existe, de um mundo literário, não é? De filme de Hollywood, filme de terror. Mas isso é verdade, isso está acontecendo. Acontecendo. E nós tivemos uma reunião com 19 pais aqui no Senado, e dos 19 pais, 9 crianças haviam se suicidado. E os pais não sabiam que as crianças estavam se cortando. Porque nem sempre elas se cortam no braço, elas se cortam na perna, na altura da virilha, na altura da coxa, para o pai e a mãe não ver. E aí você vai perguntar, mas todas as crianças que estão se cortando querem se matar? Não! Atenção, papais e mamães. Nem todas as crianças que estão se cortando no Brasil querem se matar. Mas elas se cortam porque elas estão com dor na alma. Olha só. Pelo contrário, elas querem viver, mas elas estão com tanta dor na alma que elas precisam se cortar para aliviar a dor da alma. Agora você consegue, vereador, entender o que fizemos com nossas crianças nos últimos 10 anos, que elas têm tanta dor na alma que precisam cortar o corpo para aliviar a dor da alma? E algumas dessas crianças, quando estão sozinhas, passam do ponto ou cortam a veia errada e morrem de hemorragia. Detalhes, papais e mamães, nós estamos encontrando no Brasil sites, blogs ensinando nossas crianças como se enforcar. E por que elas se enforcam? No mesmo sentido, elas precisam sentir a dor do sufocamento
para poder aliviar a dor da alma. E na questão do enforcamento é extremamente perigoso, porque se passar do ponto, e geralmente elas amarram um cordão, cabo do notebook, tem grupos ensinando como fazer o nó com o cabo do notebook e amarrar no pescoço, elas penduram na porta e passa do ponto e sozinha não consegue tirar. Então, algumas crianças que se enforcam e morrem por enforcamento, elas não iam se suicidar, mas estavam sozinhas, só queriam aliviar a dor. Aí o senhor me pergunta, e os pais estão me perguntando, isso é fantasia? Não. Passa de 1 milhão de crianças fazendo isso no Brasil. E por que que as crianças estão com dor na alma? Quais são os motivos? Papai e mamãe, um dos motivos que nós identificamos, a ausência paterna e a ausência materna. Chegou um relatório para nós no Senado, e aqui eu quero falar muito com os pais, e esse é um vereador que tem uma preocupação muito grande com criança. Tivemos junto agora num trabalho belíssimo no Rio, ele nos ajudou numa grande marcha no Rio. Veja só, as crianças estão sentindo ausência do pai. Há uma pesquisa no Senado que 84% de crianças entrevistadas dizem que papai e mamãe estão muito tempo no celular. Aí o que acontece? Para o papai e a mamãe ficar no celular, está dando um celular para a criança também. E não tem ideia que quando você entrega um celular para uma criança com acesso ilimitado à internet, você entregou o mundo na mão desta criança. Damares, eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Um de 12, um de 13, o Otônio Neto, a Esther de 12 e o Israel de 9. O Otônio Neto, ele tinha um celular, a Esther de 12 também tinha. Damares, eu tomei o celular. Tomei, e eles não têm celular, eles são encarnados, não é, pelos coleguinhas, porque da turma eles são os únicos que não têm celular. E quando eles vão usar celular, a regra que eu entrego, eles usam na minha frente. Porque o que eu senti? Eu senti que a guerra estava desleal demais. Sim. Que por mais que eu educasse, por mais que eu falasse, quem está falando aqui é um pastor, que por mais que eu ensinasse, por mais que eu orasse, a guerra estava desleal. Eu tive que tomar. E eu tive que permitir. Quer usar, usa aqui na minha frente. Enquanto eu estiver aqui. E assim mesmo eu sei que há o perigo. A gente está em guerra, né? Guerra? As crianças se cortam porque elas estão sentindo a ausência paterna, a ausência da família materna. Elas se cortam porque estão sendo vítimas de abuso. Vereador, nós erotizamos uma geração inteira. Nossas crianças estão erotizadas. Quer ver? Deixa eu falar para um segmento cristão. Aonde nós estávamos há 20 anos atrás, quando se tinha o concurso Carla Pérez, em plena tarde de domingo na televisão, e as mães levando as menininhas para rebolarem seminuas. Aonde nós estávamos há 10 anos? Na boquinha da garrafa. A dança da boquinha da garrafa. Aonde a gente achava aquilo bonito. Nós erotizamos uma geração inteira. Então veja só, hoje adolescentes que foram erotizados são pais e mães de crianças que também estão sendo erotizados. Então as crianças estão se mutilando porque elas estão sendo vítimas de abuso. Veja só, a outra situação por que as crianças se automutilam. Agora o senhor vai ficar indignado. Dúvida na identidade sexual. Nossos meninos e meninas estão confusos no Brasil, que menino não nasce menino e que menina não nasce menina. A maluca da ideologia de gênero. A escola está absorvida com essa ideologia e passando para as crianças que menino não nasce menino, você escolhe o que você quer ser, menina não nasce menina. Aí o que acontece? Essa questão do combate ao preconceito foi absorvida pela ideologia de gênero, combate ao preconceito aos homossexuais. Que todos nós somos a favor. E o que acontece? As políticas públicas, elas acabam levando de uma forma diferente esse combate ao preconceito. Isso. E que meninas são incitadas a beijar meninas para combater o preconceito. Meninos são levados a beijar meninos para combater o preconceito. Exato. De combate ao preconceito. E agora está na moda, eu quero falar muito para papais e mamães, é chique estar na moda ser bissexual.
Nós estamos falando com diretores de escolas que falam conosco que é difícil você, numa sala enorme, por exemplo, de 50 meninas, pelo menos 30 já não se dizem bissexual com 12 anos no Brasil. As meninas estão se autodeclarando bissexual no Brasil. E sabe qual é a máxima, papai e mamãe? É melhor você começar o namoro com a menina, porque você não vai perder a virgindade, papai e mamãe não vai ficar bravo com você. E o que acontece? Meninas estão ficando confusas. E aí a gente se depara com o seguinte, nós estamos inclusive cometendo um grande erro, pastor. Quando a menina gosta de uma colega, e o amor é fraterno, sim, e o amor faz parte do ser humano. Pastor, eu andei de mãos dadas com as minhas primas. Eu andei de mãos dadas com as minhas coleguinhas, eu amava as minhas coleguinhas, porque o amor faz parte do ser humano. Hoje, quando uma menina, ela se pega gostando de uma coleguinha, o amor fraterno, alguém já diz no ouvido dela, você é lésbica, você virou bissexual. E essa menina não quer o amor erótico, ela quer o amor fraterno, e ela se vê na confusão. Nós estamos impedindo crianças de se amarem. Aí o que acontece? Essa dúvida na identidade sexual. E outra coisa, desculpa lhe cortar, o pai e a mãe, cuidadores que zelam pelos seus filhos, acabam caindo nessa mesma vala comum, sim, da tentativa do impedimento do amor fraternal. Sim. Porque ele é assustado, em pânico. Não quer que menina anda com menina, menino com menino. Não é? Então, nós realmente estamos vivendo uma era de neura. Vereador, nós estamos vivendo numa era de neurótico. Está todo mundo nervoso, todo mundo preocupado. O que está acontecendo com essa geração? E estamos impedindo as crianças de amarem. Aí essas crianças vão para as redes sociais e se cortam porque estão confusas. Elas estão perdidas e estão confusas. E vou dizer uma coisa que também tem nos preocupado muito. Chegou um relatório para nós agora, é um relatório científico. Adolescentes se autodeclarando transgênero por pressão do grupo. Meu Deus do céu. Então, adolescentes se autodeclarando transgênero por pressão do grupo. Então, são adolescentes que não são transgênero, mas agora está se falando tanto nisso, que é uma pressão social, e os adolescentes estão se autodeclarando transgênero. Então, veja, mais do que nunca, nós temos que ter um olhar para a infância. Mais do que nunca, nós vamos ter que ter um cuidado com a infância. E aí, a CPI vem, porque a gente descobriu que na questão da automutilação e do suicídio, tem adultos por trás, ensinando as crianças como se suicidar, ensinando as crianças como se cortarem. Então a CPI vai investigar. Então é necessária essa CPI. E por último, nós vamos investigar também aí a questão dos maus tratos de crianças em abrigos e de crianças indígenas. Doutora Damares, um programa só não dá. Não dá. Não dá. Muito obrigado até aqui, doutora Damares. Foi uma alegria, vereador. Que Deus te abençoe. Lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Pela pátria, pela família. Programa Edificar com Otônio de Paula Júnior.